Esse é pessoal, mais um vídeo aqui no canal BPN Brasil Patriota e também no nosso canal Costa TV, né? Também estamos aí na Costa TV, aí para você também, aí do outro lado que nos escuta, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal também. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, faça parte do nosso canal. A gente vai botar aí vídeos diariamente. Estamos fazendo também um portal, né? Um portal de notícias muito bacana também, onde a gente vai colocar todos os nossos vídeos lá nesse portal, né? Então estamos preparando esse projeto também, né? E outros projetos também que a gente vem trabalhando aí também já há um tempinho, né? E agora de manhã a gente vai falar um pouco sobre a delação do Palocci, do Marcos Valério, né? Do Marcos Valério, aí que denunciou o PT até mesmo por crimes, né, que o PT teria cometido, né, durante a gestão Lula e Dilma, né. Ontem o Fantástico não colocou sobre isso, mas a gente coloca aqui no nosso canal, porque é muito importante a gente mostrar a verdade para as pessoas do que mentir, né? Como ontem a Globo, eu não sei se aquilo é verdade ou se é mentira, né? Eu estou pesquisando ainda informações para verificar se isso realmente, essa matéria que o Globo colocou ontem, é realmente verdade sobre o Pedro Guimarães. Eu não acredito que seja verdade, né? Até porque o que eu vejo dele, que eu conheço um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Ali como empresário e muitas outras coisas também, eu nunca vi ele envolvido com nenhum tipo de coisas aí que foram falados ontem no Fantástico. Mas ainda estou pesquisando sobre o assunto e estou avaliando ainda o assunto, sobre o Pedro Guimarães, né? Mas a verdade é que ele pode ser realmente vítima de um golpe aí da imprensa para tentar denegrir a imagem do governo, né? Sabemos aí que temos muitas outras pessoas, né, que foram atacadas através da Rede Globo, muitas outras pessoas também que tiveram a sua vida. Teve um amigo, um conhecido mesmo, que ele foi trucidado pela Rede Globo. Ele perdeu tudo, tudo que ele tinha através da Rede Globo, através de uma mentira que a Globo colocou sobre ele. Ou seja, então a Globo pode muitas vezes destruir a pessoa, tentar denegrir a imagem da pessoa só por meio político, né? É justamente isso que acontece. Então, muitas vezes a matéria pode ser mentira, pode ser algo para destruir a imagem de alguém, né? Como já aconteceu, já conheço várias pessoas também que passaram pela mesma situação, quase perderam tudo que tinha através da Rede Globo, né? E hoje a gente vê essa grande diferença entre a Rede Globo e o poder da grande internet. Tem até eu estava vendo até um vídeo agora há pouco falando de um padre, né, de um arcebispo, o Dom Henrique, que ele fala justamente sobre isso, o poder que a internet tem. O poder da internet é muito grande, né? E a gente sabe disso e a gente pode mudar muita coisa. Tanto é que a gente conseguiu, logo assim que o Bolsonaro entrou, a gente conseguiu mudar muita coisa através desse projeto, né, que a gente conseguiu fazer. Então a gente conseguiu mudar muitas coisas através do governo Bolsonaro, através da internet, né? Fazer com que as pautas que a gente precisava, as pautas que o governo precisava agir, foram aprovadas, né? Então, ou seja, a internet pode mudar muito a vida das pessoas, a internet pode ajudar muito, né? É claro que a gente tem muitos desafios, muitos problemas, mas a gente pode vencer cada um deles através da internet. Então, pessoal, eu queria colocar aqui a delação do Marcos Valério, né, para que e depois a gente vai comentar essa delação que o Marcos Valério falou na sua entrevista. Vamos ouvir aqui.
Marcos Valério relata a relação do PT com o PCC. Essa é a bomba de ontem. Meu Deus, como que alguém pode falar em Bolsonaro simplesmente como se ele fosse o outro lado da mesma moeda? Como que alguém pode ter a canalice de dizer que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa? Neste vídeo, eu quero falar algumas coisas muito importantes e te lembrar quem é o PT, uma quadrilha. Sim, gente, é um absurdo que um criminoso condenado pela justiça, com mais de 300 mil provas, fotos, testemunhas, o Lula, que ele saia da cadeia, candidate-se como se nada tivesse acontecido e mais, que a classe artística enalteça um cara desse. Curta, comente, se inscreva, porque o vídeo de hoje é muito importante. Bora pro vídeo. Marcos Valério é o cara que foi condenado pela justiça a 37 anos de prisão por ser o operador de pagamentos a parlamentares em troca de apoio do Congresso ao Lula. O nome disso ficou conhecido como mensalão, o maior esquema de corrupção da história desse país. Quer dizer, teve o Petrolão também, mas enfim, o esquema funcionava assim. O PT comprou o apoio do Congresso. O PT pagava uma mesada para que parlamentares apoiassem o governo. Em essência, isso significa dizer que não havia república, mas vou falar disso daqui a pouquinho. Valério revelou em delação premiada que Ronan Maria Pinto, um dos empresários que participava do esquema de corrupção em Santo André, ele revelou que ele estava chantageando o Lula sobre o esquema de desvio de dinheiro na prefeitura de Santo André. Dinheiro que teria alimentado a campanha presidencial do Lula. De acordo com Valério, o então secretário-geral petista Silvio Pereira o informou que Ronan estaria ameaçando revelar que o PT recebia clandestinamente dinheiro de empresas de ônibus, de operadores de transporte pirata e de bingos. E nesse último caso, os repasses seriam uma forma de lavar recursos do crime organizado. Como disse Valério, leia-se PCC. Ou seja, o PT recebia dinheiro do PCC. O PT recebia dinheiro do PCC. Gente, para entender tudo isso, é importante dar um passo atrás e voltar a Santo André, voltar ao caso da morte do prefeito Celso Daniel, petista que foi assassinado por conta desse esquema de desvio de dinheiro na prefeitura de Santo André. Os desvios Então, tá aí a delação do Marcos Valério, que falava justamente sobre o PCC, o envolvimento do PT com o PCC, e tem muitos outros envolvimentos também, né, até mesmo com pessoas aí do narcotráfico na Venezuela, em Cuba, né, e tem muitas outras coisas também. Eu fiz um tempo atrás eu fiz uma pesquisa, né, e descobri muita coisa, né, com relação ao PT nesses partidos, né, que tem aí aqui no Brasil, que recebe até hoje um valor bem acessível desses países, né, que é o partido PT e entre outros partidos também. Então eu pesquisei muito sobre o assunto, fiz uma pesquisa bem a fundo, né, sobre tudo isso, né, e é importante a gente colocar isso para as pessoas entenderem quem é realmente o PT, quem é realmente o Lula. O Lula não é um simples candidato, não é apenas um candidato político. O Lula é o chefe de uma quadrilha, né? Ou seja, não só ele, mas também os seus apoiadores, né? A gente vê aí quantas coisas a galera a turma desse candidato aí faz, né? Quando eles vão em manifestações, eles quebram tudo, destroem a manifestação, quebram ali patrimônio público, mataram uma senhora em 2019, né, através de uma manifestação. Essa senhora acabou falecendo, perdendo ali a sua vida, né, e muitas outras coisas também que a gente vê através desse partido político, né, que temos aí ainda, que eu tenho certeza que em 2023 esse partido vai perder muito, porque o Lula voltará para a prisão novamente. Não só por causa dessa relação do Marcos Valério, mas também por outro processo que ele está sofrendo lá nos Estados Unidos. E isso vai cair como uma bomba para esse ex-presidiário, né? Então, tem muita coisa aí por trás, muita coisa vai acontecer, eu tenho certeza disso, e a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Então,
tem muita coisa boa que vai acontecer a partir do ano que vem, né? E a gente precisa estar atento, porque tem muita coisa que eles vão vir mentindo, enganando, tentando enganar, tentando construir uma ideia, mas é justamente isso que a gente precisa mostrar, a realidade e a verdade que sempre prevalece. Não importa o que aconteça, mas a verdade tem que sempre prevalecer, né? E eu também, por último, eu queria mostrar aqui um vídeo que o próprio Enéas Carneiro gravou, né? Primeiro eu queria colocar esse vídeo aqui, que retrata a nossa imprensa de hoje. Deixa eu só compartilhar aqui. Vamos ouvir. Oi, gente, tudo bem? Recentemente viralizou um vídeo meu do Linha de Frente, em que eu falo que antigamente jorrava dinheiro na imprensa com muito mais intensidade e volume do que agora. E algumas pessoas têm contestado, enfim, os dados e contra fatos não há argumento, gente. Eu nunca falo alguma coisa sem antes estudar e pesquisar. O governo Bolsonaro gastou em 4 anos 258 milhões de reais com publicidade. No governo Lula, os gastos de 2003 a 2009 foram de 7,7 bilhões de reais. No governo Dilma, em 4 anos, ela gastou 9 bilhões de reais em publicidade. Eu vou colocar aí no vídeo a fonte de onde eu vi esses vídeos. O primeiro é de 24 de abril de 2010, foi feito por Rodrigo Rangel, do Estadão. Ele que verificou esses dados e disse que em 6 anos os gastos do governo Lula subiram 48% com comunicação. Ele anunciava em 499 veículos de comunicação e depois de 6 anos em 7.047. E eu vou deixar nos stories o link para vocês acessarem essas reportagens que eu citei aqui no vídeo. Aí vocês tirem as suas próprias conclusões. Agora mais um vídeo aqui, esse aqui eu não vou colocar agora, mas tem um vídeo aqui, deixa eu ver aqui. Esse vídeo. Um vórtice de entusiasmo irá varrer este país, arrebanhando todos os cidadãos de bem de nossa terra. E nós, todos juntos, iremos reedificar a ordem nacional a despeito de todos os óbices, de todos os escolhos que se apresentem no nosso país. Até os meios de comunicação participarão disso. Serão ensinados às crianças os princípios de civismo que irão norteá-las em toda a sua ação futura. O respeito à vida, aos mais velhos, aos semelhantes, à autoridade constituída. O respeito à lei, à ordem, à disciplina, à língua, aos heróis da pátria, ao patrimônio público, à bandeira e ao hino nacional. Só assim, respeitando a nação, os jovens poderão amar sua pátria. E, dessa forma, de nossa terra surgirá um batalhão de jovens que, inflamados pela grandeza da luta por um ideal, farão o Brasil despertar do seu berço esplêndido, emergindo do sono cataléptico em que está mergulhado, e o levarão, na aurora do 3º milênio, para a condição de maior potência do planeta. Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, eu queria falar sobre esse vídeo, porque esse vídeo retrata um vídeo que o Enéas Carneiro gravou há acho que foi em 2000, acho que foi em 90 e alguma coisa. Ele gravou esse vídeo e hoje acontece justamente isso. O homem que ama a sua pátria, ele defende também a sua bandeira, defende a sua camisa verde e amarela, né? Como acontece lá nos Estados Unidos, tem muitas pessoas que amam a sua bandeira, destroem a sua bandeira, né? E é uma questão que a gente vê aqui no Brasil, que isso mudou com a eleição do presidente Bolsonaro, isso mudou com o Bolsonaro, né? Foi as pessoas amarem a sua bandeira, amarem a sua camisa verde e amarela,
né? E hoje a gente vê a grande diferença, né? Que lá atrás você não amava a sua bandeira, ninguém conhecia o hino nacional, e hoje muitas pessoas já conhecem o hino nacional, já cantam o hino nacional, né? Até na rádio mesmo eu coloco ali uma guitarra falando sobre o hino nacional, e isso é muito interessante. Isso mostra a realidade que muitas pessoas desconhecem, né? Tem muita gente precisando conhecer o hino nacional, e eu acho que nas escolas, né? Eu acho que nas escolas poderiam se ter o hino nacional, voltar o hino nacional novamente. Tem muitas escolas que fazem isso, usam o hino nacional antes da entrada. Eu mesmo participei de algumas escolas antes que faziam isso, né? Então existe uma grande diferença de hoje você amar a sua bandeira e querer o bem do seu país, né? Essa é a grande diferença, né, de um político que ama a sua bandeira, que ama o Brasil, que quer o Brasil melhor para cada um de nós. Então que a gente possa pensar isso nessas eleições. Temos candidatos que vêm aí, eu vou fazer o melhor, eu vou botar água não sei aonde, eu vou fazer não sei o que, eu vou botar uma manilha de esgoto na sua casa, né? Ou seja, ele vem com várias coisas que não tem nada a ver, coisas que não tem nem sentido no Brasil, né? Quem conhece o Brasil, que o Brasil é muito grande, a gente vê a grande diferença de um Brasil que tinha lá atrás e a gente vê a diferença de hoje. Eu vejo essa diferença, embora tenha alguns estados que ainda não demonstrem essa grande diferença, mas se você rodar o Brasil inteiro, você vai ver a grande diferença, né? É só você pesquisar na internet, você vai ver Brasil, a grande quantidade que tem no Brasil, né? A grande quantidade de coisas que tem no Brasil, né? E existe uma grande diferença de um Brasil que tinha lá atrás de um Brasil de hoje, né? Muito grande. E se a gente não tomar cuidado agora, tudo aquilo que foi feito de bom para o nosso Brasil, para o Brasil melhorar, né? Que o Brasil vai crescer muito a partir do ano que vem, tudo isso pode ser destruído através de um partido, né, que está tentando aí a reeleição novamente, através de um candidato que está tentando a reeleição novamente, e esse projeto pode acabar. Ou seja, a gente pode perder tudo que a gente construiu até agora através de um mal maior que quer a destruição do país, que quer o fim do nosso país, né? E a gente precisa, né, mudar isso. A gente precisa mudar a mentalidade das pessoas que pensam dessa forma, né? Tem muita gente que acredita que lá atrás o Lula e os seus amigos tiraram o pobre da pobreza, mas pelo contrário, tem muita gente que comprou o carro, mas ficou endividado, ficou com uma dívida enorme, né? Tem muita gente que conseguiu construir a sua família, construir a sua vida, mas hoje está em dívidas, morrendo de dívidas, né? Eu vi pessoas assim, né? Eu conheço pessoas que passaram pela mesma situação, né? Então, quando você conhece o sistema, quando você conhece aquilo que é real, você quer mudança. E eu vejo que ali no presidente Bolsonaro eu consigo ver essa mudança, e essa mudança radical no Brasil, né? Mas 4 anos do governo Bolsonaro vai ter uma mudança muito grande no Brasil e no mundo inteiro, né? O Brasil hoje é o que sustenta vários mundos, vários países aí, né? O Brasil está criando sua própria independência, e isso é muito bom, porque o Brasil lá na frente pode se tornar independente. Ou seja, o Brasil se tornando independente, ele vai não depender mais dos internacionais, do apoio internacional, do dinheiro que vem lá de fora, né? O Brasil pode se tornar grande, independente, sozinho, pode caminhar sozinho, né? E isso é muito bom, isso é muito importante para o Brasil, né? No dia de hoje, no tempo que estamos vivendo, o Brasil é muito importante. Essa riqueza que nós temos, né, e as condições que nós temos hoje para crescer é muito grande, e a gente pode sustentar o mundo inteiro hoje
com as tecnologias que a gente tem, com os apoios que a gente tem, os benefícios que o Brasil tem hoje, a gente consegue mudar essa estrutura política que a gente tem, votando em candidatos que realmente pensam no povo, pensam no Brasil, pensam, amam o seu Brasil. E é isso que a gente precisa fazer a cada dia, buscar isso, porque só assim a gente consegue mudar o mundo. E a gente